Dos reforços que o Internacional vai receber a partir da metade do ano, o único que está oficializado é Charles Arangues. O volante chileno chega a partir do mês de julho, pelo menos por enquanto, para reforçar o meio-campo, já que Johnny deverá ser vendido para o futebol europeu. Entretanto, na última semana, a direção recebeu duas notícias ruins, envolvendo a vinda de Charles para o estádio Beira-Rio. A sua situação clínica preocupa e a possibilidade de antecipar a vinda dele para o Brasil cada vez diminui. A gente fala tudo sobre Arangues do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Charles Arangues e sobre a situação do volante chileno que está sendo monitorada pelo Internacional. Ele tem contrato já assinado com o clube, inclusive foi anunciado pelo Internacional e por enquanto desembarca no mês de julho. A direção tenta antecipar, não está conseguindo e recebeu duas notícias ruins envolvendo Arangues ao longo das últimas horas. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay, você consulta seu IPVA. Você já pagou o IPVA de 2023? Você já acertou as pendências? Porque na hora que tu paga o IPVA, já vem multa que tu tinha atrasado, licenciamento, tudo mais. Quer fazer isso de maneira prática, simples? Baixa o aplicativo da Zapay, faz uma consulta com a placa do teu veículo, seja carro, moto ou caminhão, e paga pelo aplicativo mesmo. Com o cupom ADUPLA25, tu ganha 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes, tá? Senhores, informações importantes sobre Charles Arangues dessas últimas semanas, tá? A primeira delas, Arangues teve um regresso. Esse é o termo utilizado pelo Internacional. Ele teve um regresso na sua recuperação da lesão na panturrilha que o tira dos últimos jogos do Bayer Leverkusen. Assim, o Xabi Alonso, que é o técnico do Bayer Leverkusen, já falou sobre essa lesão misteriosa do Charles Arangues. Que ele sente dor e que os caras não diagnosticam de fato uma lesão, mas que ele tem um desconforto e que esse desconforto gera dor. E isso voltou na última semana, justamente quando o Arangues estava começando a retornar para o elenco principal do Bayer Leverkusen. E aí ele voltou a sentir dor e teve uma regressão no seu quadro. Isso preocupa o Internacional, obviamente, porque o jogador desembarca em julho. E a ideia do Internacional era ter o Arangues já curado desse problema no mês de julho. Mas assim, eu quero falar uma coisa para vocês. O Arangues não quer mais jogar pelo Bayer Leverkusen. Pelo Arangues, ele já estaria aqui no Brasil, jogando pelo Internacional. Portanto, eu não sei que lesão misteriosa é essa que o Arangues tem, mas não descartem de ser vamos trabalhar como uma preservação do Arangues, tá? Ele não quer jogar no Bayer Leverkusen, ele quer ser liberado para vir para o Internacional. Ele sente qualquer pontadinha, daria para jogar, mas ele fala, cara, assim eu não vou jogar. E aí isso cada vez mais está desgastando a relação dele com o time alemão. E eu vou entrar na sequência de que maneira isso impacta na ideia do Inter de trazer o Arangues de maneira antecipada aqui para o Beira-Rio, tá? Mas a primeira preocupação é essa. É uma notícia ruim. O Arangues não voltou a jogar ainda pelo Bayer Leverkusen. O que faz com que o Inter tenha, sim, preocupações em relação ao estado que ele vai chegar. É importante dizer que na assinatura do contrato do Arangues, os médicos do Inter viajaram para a Alemanha, o Dr. Guilherme Caputo, e fez uma bateria de exames completa no volante chileno, então ele foi aprovado nos exames médicos, mas ainda assim é uma situação que preocupa e chama a atenção. Uma outra notícia ruim sobre Arangues é envolvendo a ideia de liberação antecipada dele pelo Bayer Leverkusen. O Inter quer que o Arangues esteja no Beira-Rio na primeira fase da Libertadores da América. Mas a sinalização que a diretoria do Inter recebeu do clube alemão é que isso é quase impossível. Por quê? O Bayer Leverkusen não está na briga pelo título do campeonato alemão. Está em nono, então pelo campeonato alemão até liberariam. Mas tem Europa League. E o Bayer Leverkusen já encaminhou, junto ao Ferencváros,
a classificação para a próxima fase da Europa League. Dessa forma, a temporada dos caras ela vai estar mais cheia. E aí tu precisa de um grupo maior para rodar. E por isso o Xabi Alonso, que é o técnico do Bayer Leverkusen, não está abrindo mão do Arangues, mesmo que o Arangues não esteja jogando ainda. Ele, quando o Arangues voltar, eu preciso dele, não vai ser titular, mas eu preciso rodar o elenco com essas competições, então a gente precisa do Charles Arangues. É essa a sinalização que a direção do Inter recebeu. O que dificulta a ideia de antecipar Arangues já para a primeira fase da Libertadores da América. O que o Inter tem hoje é o Arangues em julho, junto com o Arangues e Ener Valencia, jogadores que estariam à disposição para a segunda fase da Libertadores da América, dentro também daquele período de adaptação. Mas o Inter queria antecipar e não está tendo boas notícias nisso. Jogaram a toalha? Não. Esse tipo de situação ela se resolve de uma hora para outra. E a partir do momento em que desengatilha, já rapidamente consegue se resolver. O problema é desengatilhar. O Inter não está vendo no horizonte hoje uma possibilidade muito clara de desengatilhar esse processo. Se isso acontecer, aí o Arangues pode vir em abril e se tem uma ideia de que isso possa acontecer, mas não está se conseguindo chegar no caminho para trazer o Arangues de maneira antecipada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal e não esquece de baixar o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Baixa o aplicativo aqui e consulta gratuitamente o seu veículo para saber se ele tem algum débito. Fechado? Beijo!